Graça e paz, queridos, louvor, honra e glória àquele que vive para todos sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao Deus bendito, Pai de todos os espíritos que existem, os bons e os maus, uma vez que foram criados por Ele. Meu Deus, um prazer muito grande falar-vos a respeito dessa grande, poderosa e majestosa e gloriosa palavra de Deus que dá vida, que levanta o caído, que dá força ao cansado, que restaura as forças de quem não tem. E esse Deus que habita a luz inacessível, impenetrável, aquele que o trono, em torno do seu trono estão os querubins e os serafins, aquele cujos céus é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. A Ele seja honra, glória e louvor para todos sempre. Orando, buscando a Deus, irmãos, falando com Ele, contando as minhas culpas, como fez Daniel, como fez Esdras, como fez Davi, confessando as minhas culpas. Veio ao meu coração uma passagem do Novo Testamento, do Ivrit Hadashah, Novo Testamento, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, se não me engano, passagem do filho pródigo, a parábola da passagem do filho pródigo. O Senhor fala da parábola dos primeiros lugares, dos primeiros assentos. Ele fala da palavra da providência. Ele fala da palavra, aliás, ele fala da parábola, aliás, dos primeiros lugares, ele fala da parábola da grande ceia. E depois ele fala da parábola da providência. E depois fala da parábola da ovelha perdida. E depois, na sequência, fala do filho pródigo. Então, através de parábolas, ele não falava diretamente, Jesus falava através de parábolas. Um recurso literário onde se expressam verdades, doutrinas, ensinamentos. É assim que Jesus fazia, ensinava por parábolas. E o que me chamou a atenção muito é na parábola do filho pródigo. Quantas lições nós podemos tirar, meus irmãos? Através do Espírito da revelação, através da revelação vinda pelo Espírito de Deus ao seu, ao meu coração cansado, às vezes desanimado, às vezes até iludido, decepcionado. Às vezes com o pai, às vezes com a mãe, às vezes com o namorado, às vezes com o marido, às vezes com a esposa. Alguns decepcionados com o pastor, com a igreja, outros decepcionados até com o próprio Deus. Quanta gente decepcionada com o próprio Deus. E essa parábola do filho pródigo, ela conta uma história muito interessante de dois filhos.
2 filhos. E diz que o mais novo se aproximou do pai. Preste atenção no termo, o mais novo, o menos experiente, da visão mais limitada, o que agia por emoção, o mais novo, o mais moço, se aproximando do pai, disse: Pai, dá-me a minha herança, que me é por direito. Eu acredito que o pai ficou olhando, assustado, né? Talvez não estava preparado para ser inquirido da forma que foi, até porque o rapaz tinha de tudo. O filho tinha as melhores roupas, a melhor comida, a melhor moradia. Não tinha nenhum motivo para ir embora. Não tinha nenhum motivo para sair dali. Mas ele toma a decisão, ele decide no seu coração que quer a parte dele da herança. Quantas decisões eu já tomei errada e quebrei a cara. E talvez ainda continuarei ainda tomando decisões e quebrando a cara. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus te oriente, que Deus me oriente, que você e eu não tomemos decisões precipitadas para que não venhamos a ficar sofrendo desnecessariamente. Ele disse: dá-me a minha herança, parte que me cabe. E o pai lhe repartiu e deu. E ele pegou aquela bolada, provavelmente quando ele pegou aquilo, ele deve ter pensado: agora sim, agora eu tô com tudo. Agora eu vou arrebentar a boca do balão, agora eu tô com dinheiro. Agora eu estou com o dinheiro. Você pode estar com o dinheiro que for. Fora da direção de Deus, sem o cuidado do Pai, sem a proteção do Pai, sem o conselho do Pai, você está perdido, eu estou perdido. Você pode ter o dinheiro que for. Você pode ser um Elon Musk da vida, você pode ser um Cristiano Ronaldo da Silva, você pode ser um Neymar da Silva. Nada disso resolve. Mas ele achou: opa, agora eu estou por cima de tudo, agora eu vou sair agora, vou comprar o que eu quiser, vou gastar do jeito que eu quiser, não tem ninguém para mandar na minha vida, não tem ninguém para estar falando o que eu posso comprar, o que eu não posso, não tem ninguém para estar dizendo para mim como que eu tenho que administrar meu dinheiro, agora eu vou fazer do meu jeito. E aí que está o problema. É aí que está o problema de muita gente, é aí que está o problema de muitos crentes, é aí que está o problema de muitos evangélicos, é aí que está o problema de muita liderança, é aí que está o problema. Vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. E ele saiu para uma cidade bem longe. Quero ficar bem longe. Longe do meu pai, longe do meu irmão, longe da minha família. Eu quero gastar isso aqui num lugar bem longe. E foi. E chegou numa cidade, bem vestido, dinheiro no bolso. Provavelmente muitas pessoas, muitos mal intencionados, né, já foram encostando nele.
Muita gente já cresceu os olhos nele, muita gente já deve ter pensado, opa, está cheio da nota, está cheio do dinheiro. As mulheres prostitutas já começaram a cercá-lo. Opa, aqui vou arrancar dinheiro, hein? Todo mundo olhou para o filho pródigo e viu uma oportunidade. Todos os oportunistas olharam para aquele filho pródigo e viram uma oportunidade. Que ele começou a gastar. Gostoso gastar, como é gostoso gastar, eu vou gastar. Eu vou gastar tudo. Vou gastar com as meretrizes, vou gastar com a prostituição, eu vou gastar. E não parou para pensar que aquele dinheiro poderia acabar. Ele não foi suficiente para refletir que aquele dinheiro poderia acabar, como de fato acabou. E a Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha. E de repente, olha que coisa, gente, de repente, é o que diz o texto. Quer ver? Lucas, a parábola do iníquo leproso, autoridade da lei, o rei Lázaro. Olha só, gente, ó. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali, olha, ele desperdiçou. Ele não gastou de forma correta, ele não fez uma boa administração, ele simplesmente chegou e gastou, desperdiçou tudo. Desperdiçou toda a sua fazenda, todos os seus bens. A Bíblia diz que ele vivia o que ele viveu dissolutamente. Diluir, ele começou a diluir tudo que tinha. Glória a Deus. Vai meditando aí, irmão. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Viu? Depois que ele gastou tudo, que não sobrou nem um centavo mais, veio sobre aquela terra, veio sobre aquele lugar, uma grande e terrível fome. E ele começou a padecer necessidades. E agora? Longe do pai, longe da família, sem conhecer ninguém, todos que batiam nas suas costas foram embora, todos que estavam ao seu lado sumiram, nem as prostitutas queriam mais ele, porque agora ele não tinha mais nada. E ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Tem um serviço para fazer aí. Se você quiser fazer, tem os meus porcos aí. Se você quiser cuidar deles, tá? E ele foi. E a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, que ele desejava encher o seu estômago com aquela lavagem, bolotas que os porcos comiam. E a Bíblia diz, olha, irmão, que coisa terrível.
Olha, irmão, que coisa terrível. E ninguém lhe dava nada. Nem uma casca de banana, nem um pedaço, nem umas cascas de batata, nem nada. Ninguém dava nada para ele. É assim que Satanás trabalha, é assim que Satanás age, é assim que Satanás cuida dos seus, é assim que Satanás trabalha com os seus. Ele arranca tudo de você e depois não te dá absolutamente nada. Versículo 17, aleluia, glória a Deus, versículo 17, aleluia. Versículo 17, 7, o número da perfeição. E o texto diz que ele caindo em si, tomando consciência, refletindo na loucura que fez, refletindo na besteira que fez, repensando a sua vida, caindo em si, disse: quantos trabalhadores, os jornaleiros do meu pai, têm pão com abundância, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu. Todo pecado é contra Deus. Guarde isso, todo pecado, não importa se é um pecado da carne, se é um pecado da alma, se é um pecado do espírito, se é luxúria, se é idolatria, se é lascívia, se é contenda, se é fofoca, se é impureza, se é iniquidade, todo pecado é contra Deus. E ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu. Eu pequei contra os céus e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. É aqui, é aqui que está o cerne da conversão. É aqui que está o cerne da metanoia, da metamorfose, da mudança. É aqui que ocorre a mudança. É aqui que começa o processo da salvação. Aqui que começa o processo da restauração. Aqui começa o processo da volta para o lugar que Deus deseja, para o lugar do conforto, o lugar do consolo, o lugar da vitória, o lugar da bênção. É aqui que começa. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Não precisa mais me chamar, não precisa mais me dar lugar de filho. Não precisa mais me vestir com as melhores roupas, nem com os melhores calçados, mas me deixa pelo menos ser um empregado teu. Era isso que ele tinha na mente. Era isso que Satanás tinha posto na mente dele. Mente de escravo, de empregado. Versículo de número 20. E levantando-se foi. Criou coragem, criou força, determinação. Levantando-se foi para o seu pai. Correu em direção ao pai, correu em direção ao pai. E o pai vendo ele correndo de longe. Seu pai olhou e viu aquele maltrapilho, aquele mendigo que vinha correndo de longe, correndo, correndo, correndo. Glória a Deus, levantou-se para o seu pai, quando ele ainda estava longe, viu o seu pai. E moveu-se de íntima compaixão e correndo
Ou melhor, não foi ele, não foi o filho que veio correndo, o filho veio andando normalmente, caminhando, cabeça baixa, derrotado, barbudo, cabeludo, sujo, fedido. Mas o pai olhou e identificou e disse: é o meu filho. Glória a Deus. Tá sujo, tá pedido, tá maltrapilho, tá de cabeça baixa, tá derrotado, mas é o meu filho, que eu amo profundamente. Deus abençoe, irmão. Depois eu continuo, viu? Parei no versículo 20.